Você algum dia já se sentiu como se você fosse um super-herói? Ou uma super-heroína? Porque, tipo, você dá conta de muita coisa, você faz muita coisa e no fim do dia, assim, por mais que você esteja cansado, você fica tipo, olha, dever cumprido, sabe? Então, por esses tempos aí, eu não tava me sentindo uma super-heroína, mas eu estava achando que eu dava conta de tudo. E eu levei uma, vamos dizer, entre aspas, né? Não foi uma invertida, mas uma correção do Senhor na palavra dele que me fez pensar. E eu vou ler aqui pra vocês, depois eu contextualizo, tá? A palavra tá em Isaías 64, no versículo 4. Eu vou ler pra vocês. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Só por aí, eu creio que você já tá entendendo alguma coisa. Se você tá na mesma situação que eu, creio que o Espírito Santo também falou com você. O que aconteceu? Eu tava num ritmo frenético, tão acelerado assim, achando que dá conta de tudo, sabe? O Senhor falou algumas coisas comigo e eu achei que a promessa do Senhor eu que tinha que me encarregar de cumprir. Sabe, você já fez uma coisa dessa? Uma loucura dessa? Então, e fica naquele ritmo acelerado que você fala, se eu não fizer, quem que vai fazer e não sei o quê. E aí o Espírito Santo te para, assim, por um momento, pra que você ouça ele. Só que entenda, eu nem parei pra ouvir. O Espírito Santo me chamando a atenção e eu não parava, porque eu achava que tudo estava dependendo de mim, eu não podia parar e não podia parar e não podia parar. Até que um dia comum eu fui fazer uma avaliação no médico e a médica me disse que eu poderia operar naquele mesmo dia. Foi tipo uma coisa inesperada. Eu sabia que eu ia operar de uma situação tranquila. E eu sabia que eu ia ter que operar, só que eu não sabia que seria naquele mesmo dia. E aquele dia veio a calhar que era entre esses dias que eu tava acelerada. Uma coisa que o Senhor me fez refletir é que durante esse tempo eu tive que ficar de repouso por causa dos pontos, né? Que eu não podia fazer força, enfim, eu não podia falar muito também porque foi um ponto na região próxima do meu rosto e eu não conseguia falar muito porque incomodava o ponto. E aí eu tive que ficar de repouso, né? E, gente, não teve, acho que um dia que eu consegui repousar o dia inteiro, que eu falei, não, eu vou repousar e vou deitar. Não por falta de ajuda, graças a Deus, minha família me ajudou. Mas, sabe quando você fica naquela de eu não posso estar parada, eu não posso parar, eu não posso parar. E mesmo assim, mesmo sendo recomendado repouso e tendo gente pra me ajudar pra que eu pudesse repousar tranquila, eu ainda assim fiquei naquele ritmo frenético, achando que eu tinha que fazer alguma coisa, sabe? Como se a vida dependesse de mim pra acontecer. Sendo que, primeiramente, a gente só tá vivo aqui respirando e falando porque o Senhor, Ele soprou ar nos nossos pulmões em mais um dia. Aprove a Ele, foi aprazível ao Senhor nos trazer a vida em mais um dia. E o Senhor me corrigiu em amor, pra você ver como o Senhor é bom. Em Isaías 64, naquele dia, me lembrando de que desde os tempos antigos, ninguém ouviu e nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, ele tava tentando chamar minha atenção, só que eu tava tão acelerada, querendo fazer tudo e dar conta de tudo, que eu me esqueci que tudo que o Senhor fala com a gente, e a nossa vida em geral também, eu não falo somente, entre aspas, somente, né, das promessas que o Senhor nos faz, mas também de toda a vida. A gente é tão passageiro, sabe? A gente é como flores do campo que um dia nasce, cresce, aí murcha e morre. Entendeu? E a gente fica achando que a vida depende da gente, que a gente tem que fazer tudo e dar conta de tudo e que não sei o quê. E não é assim. Porque tanto a vida quanto a morte estão diante do poder de Deus. E também fala em Mateus 6, eu gosto tanto de Mateus 6 que exorta tanto, mas com tanto amor, sabe? Você sente o amor do Senhor te exortando. Porque fala que qual homem se preocupando pode adicionar um côvado sequer à sua estatura, ou adicionar 1 hora a mais na sua vida. Ninguém pode. Você pode. Se você se preocupar demais, você consegue adicionar mais tempo na sua vida? Você não consegue. Então, o que adianta você se preocupar a ponto de perder a sua paz e de perder a sua comunhão com Deus também, pôr em risco a sua comunhão com Deus, sabe? Não vale. Não vale a pena você se preocupar dessa forma. Eu falo pra você, mas eu tô falando pra mim também. E a parte que a gente percebe que a gente é tão, vamos dizer que entre aspas também, desaforado com o Senhor, porque a gente sabe que o Senhor, o nosso Deus, ele é o único Deus, assim, que é capaz de fazer o que ele quiser, sabe? De mudar a circunstância, ele é o único capaz de fazer isso. Tem, sim, a nossa parte na vida de a gente toma escolhas e essas escolhas geram situações diferentes, mas a gente sabe que só ao Senhor pertence esse poder de fazer tudo acontecer, fazer tudo do nada acontecer, como em Gênesis 1. A gente pode começar lendo lá e se lembrando que o Senhor fez tudo que existe hoje, tudo que a gente vê, tudo que a gente toca. Ele fez com que tudo existisse. Do nada, tipo, era breu.
Era um abismo. O Espírito de Deus se movia sobre o abismo ali, sobre a face do abismo. Então você entende? Ele fez tudo do zero. E ele não precisou de ninguém instruindo ele para ele fazer isso. Quanto mais precisar da nossa capacidade, sabe? É uma coisa assim que quando a gente para pra pensar, a gente se toca do quanto que a gente estava sendo prepotente. De achar que a gente pode fazer as coisas por conta. Achar que a gente pode fazer sem o Senhor. O Senhor, tipo, dá a direção e você vai fazer tudo sozinho. Não. Eu descobri que não. O Senhor me pôs pra repousar, porque eu não tava parando pra ouvir Ele. E esse repouso dessa cirurgia que eu fiquei, o Senhor falou muito comigo. Eu tava me sentindo perdendo tempo ou desperdiçando oportunidades por estar de repouso. Entende? Olha que pensamento, pelo amor de Deus. Então, às vezes, quando a gente não para pra ouvir o Senhor, Ele para a gente. Só que Ele é tão paciente. Quando Ele para a gente, Ele para pra corrigir em amor. Redirecionar nossa rota para que a gente entenda. Deus é Ele. A gente é criatura. Lembra de Jó questionando Deus, que levou também uma exortada ali em amor? Então, só o Senhor é Deus. Só nas mãos dEle tá o poder de efetuar todas as coisas que são aprazíveis a Ele. Então a mensagem que eu queria trazer hoje era essa. E pra você se acalmar também, porque eu sei que às vezes é ansiedade, mas ia te chamar um lembrete de descanso. Senão o Senhor vai te pôr pra descansar, tô te falando. E é isso. Não tô falando pra você ficar com as pernas pro alto, olhando pro céu. Tô falando isso pra que você saiba descansar no lugar certo, da maneira certa. Como? Descansando no Senhor. Como a gente faz isso? Aí a gente continua em outro vídeo, pra não ficar tão longo. Mas o Senhor é bom. Eu queria que você se lembrasse que desde a antiguidade nunca se viu, nem se percebeu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Amém? Vamos esperar no Senhor, vamos descansar no Senhor, sabendo que a gente, como criatura dele, não tem poder para fazer aquilo que só ele pode. Então, uma coisa que eu queria te lembrar, a reflexão antes de encerrar, é analise a situação que você se encontra. O que nessa situação que está dentro das suas capacidades de fazer? Ou melhor também, se lembra daquilo que o Senhor te pediu para fazer e faz aquilo que ele te pediu. Se ele não te pediu ainda, você não se estressa, não se preocupa. Então, tipo, eu tenho que fazer não sei o que, não sei o que. Ó, você vai se perder. Tô te falando, você se perde no caminho quando você fica nessa ansiedade. Então, olha pro Senhor, se volta pro Senhor, busca a vontade do Senhor. Tá lavando louça? Busca o Senhor. Tá trabalhando? Busca o Senhor. Tá na lotação, no trem, no trânsito, tá na rua, tá em casa, onde você estiver. O que você estiver fazendo também. Ora ao Senhor, fala com o Senhor. Fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim agora? O que eu posso fazer que te agrada agora? A gente tem que buscar. A gente não tem que buscar estar lutando contra Deus, achando que a gente pode todas as coisas. A gente não pode. A gente tem que estar lutando com Deus, cooperando com aquilo que Ele já confiou sobre as nossas mãos, de modo que seja realmente agradável ao Senhor, que Ele olhe sim e veja o que a gente tem feito, que é o se entregar a Ele, buscar Ele de todo o coração, e quando Ele chamar, a gente descansar nele, tá bom? Por hoje é isso. Então se inscreve, ativa o sininho e comenta também se você passou por alguma situação semelhante recentemente. Vamos se fortalecer aqui, porque a gente sabe que o Senhor corrige quem Ele ama, né? Pra que a gente vá bem. Então, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.